futurologia do morar. O Censo 2022 revela muito sobre o mundo dos imóveis. Chegamos a um novo número muito importante para o mundo das habitações. Censo 2022 revela 90 milhões e 700 mil moradias, domicílios no Brasil. Esse é o número mais importante da década, 2021 a 2030. Números revelados no Censo 2022. Em 12 anos, de 2010 a 2022, nós ampliamos o mercado imobiliário para 90 milhões e 700 mil residências. As cidades se expandiram como nunca, tanto lateralmente quanto verticalmente. Estamos falando de uma marca impressionante, 34% a mais de novas residências no Brasil, num período curtíssimo de apenas 12 anos. Estamos falando de algo muito representativo. Aumentamos em 1/3 as nossas moradias disponíveis em um período muito curto de apenas 12 anos. Um crescimento muito importante para as cidades brasileiras, com seus reflexos positivos e alguns também negativos. Em 2010, para termos noção de efeito comparativo, que é muito importante, nós tivemos 67 milhões e 500 mil domicílios no Brasil registrados no Censo 2010. A força dos imóveis é demonstrada claramente nesses números: 34% de crescimento, 34% de ampliação das cidades, 34% de ampliação lateral, 34% de ampliação vertical. Ampliamos lateralmente, ampliamos verticalmente. Mercado muito pujante, que passa do pedreiro à vendedora de produtos de cama, mesa e banho. Quantas indústrias não estão abrigadas dentro desta única indústria, que é a indústria imobiliária? Importantíssima no mundo em que as pessoas ainda estão sentindo falta das moradias. Temos demanda imobiliária, calculado pelo Data Store, em mais de 3 milhões de famílias ainda interessadas em adquirir imóvel nos próximos 24 meses. Nós temos também números muito importantes com relação aos imóveis que estão vagos. Nós temos 11,4 milhões de imóveis vagos no Brasil, também revelados, de forma paradoxal, pelo Censo 2022. Ampliamos a malha urbana brasileira nos últimos 12 anos, chegamos a 90 milhões e 700 mil domicílios, mas 12,6% desse total são de imóveis vazios, sem ninguém, sem ocupação. Este número também é tão importante quanto o novo número que nós alcançamos de 90 milhões e 700 mil domicílios. No censo de 2010, realizado pelo IBGE, este número foi de 9% em relação ao total de domicílios disponíveis na época, de 67 milhões e 500 mil domicílios. Então, nós temos uma questão muito importante, que é a ampliação, não só no percentual, quanto no total dos imóveis vagos, mesmo que nós tenhamos adicionado mais de 23 milhões e 700 mil novas habitações. Chegamos a 90 milhões e 700 mil domicílios. É um número impressionante, 34% a mais de domicílios, mas paradoxalmente e contraditoriamente, nós temos mais imóveis vagos, mais imóveis vazios. Logo, olhamos para a questão da população brasileira. No Censo 2022, nós chegamos a 203 milhões de brasileiros. Nós temos um crescimento populacional nos 12 anos que o censo revela, de 2010 a 2022, de 6,5%. A nossa taxa geométrica de crescimento anual está em 0,52%. Algo realmente a mais baixa da história. Algo impressionante. Como que nós temos tantos imóveis vagos se nós ampliamos a nossa quantidade total de domicílios para 90 milhões e 700, 34% a mais, enquanto a população aumentou somente 6,5%. Há um mistério aqui que precisa ser resolvido, porque se a população aumentou tão pouco, é a nossa taxa de crescimento geométrico mais baixa da história, e nós temos um aumento de 34% no total de domicílios,
E nós temos 11,4% desses domicílios vagos, vazios. O que acontece é que os imóveis estão ficando vazios, mesmo sendo um grande sucesso de vendas, principalmente nessa década e principalmente no período pandêmico e pós-pandêmico, onde o imóvel se tornou o lugar mais seguro do mundo para proteger a vida humana e ganhou um valor muito especial. Então, onde está a solução desses números tão contraditórios? Uma ampliação de 34% na quantidade total de imóveis domiciliares disponíveis no Brasil, chegando a 90 milhões e 700, e um aumento dos imóveis vazios. O que acontece com o Brasil também já acontece na Europa, no Japão e em muitos outros países. Os nossos consumidores de imóveis que deixaram de ser clientes não são mais clientes imobiliários, são consumidores imobiliários, são consumidores de imóveis. Eles alteraram aquela visão antiga das antigas gerações de comprar apenas um imóvel na vida, suficiente para toda a vida, para comprar vários imóveis ao longo da vida, de acordo com a necessidade de cada época. Se está solteiro, vai para o imóvel estúdio. Se está casado, adota um imóvel de 1 quarto. Se tem um filho, 2 quartos. Esse segundo quarto pode ir para um pet. Se tem 2 filhos, pode ir para um 3 quartos com suíte para casal. São várias configurações e arranjos diferentes, mas fatalmente os imóveis vazios estão aumentando no Brasil e o censo revela isso de forma pontual, específica e cabal. Existe um mistério aqui. Como que conseguimos ampliar o total de domicílios, criando o mercado mais potente da década, o mercado imobiliário, que vai desde os pedreiros que atuam nas obras, até as pessoas que vendem produtos quando os imóveis já estão prontos e entregues? Onde está essa solução? Qual a resposta, Marcos Araújo, sobre tantos imóveis vazios? Bom, vocês podem esperar que esses imóveis deverão aumentar ao longo dessa década. Os imóveis vazios deverão aumentar. Por quê? Porque são os imóveis mais antigos, com baixo crescimento populacional. Nossa taxa geométrica de crescimento anual em apenas 0,52% ao ano não dá vazão para que os imóveis mais antigos sejam ocupados. Na verdade, com menos nascimentos e uma taxa menor de crescimento, as pessoas estão ganhando poder aquisitivo, comprando os novos imóveis, as novas soluções, mas não estão conseguindo ocupar os imóveis antigos, porque eles estão ficando inadequados. Nós temos um consumidor de imóveis. Consumidor é diferente de cliente. Consumidor compra as novidades do momento, aquilo que é necessário para a vida no século XXI, nesta década. Mas os clientes podem comprar imóveis antigos. Então, essa mudança de comportamento, que é acompanhada por todas as gerações, por exemplo, as pessoas com 60 anos ou mais já estão querendo imóveis muito mais econômicos e se desfazendo de muitos imóveis antigos que têm taxa condominial muito alta e área para manutenção também muito maior e também com instalações mais antigas, fazendo com que os custos de manutenção sejam muito mais altos. Então, mesmo as gerações mais antigas estão buscando imóveis mais eficientes. Moral da história do novo censo: 90 milhões e 700 mil imóveis. Ganhamos 34% a mais de ampliação dos imóveis, 34% a mais de ampliação das cidades. Mas os imóveis antigos estão ficando para trás e não estão sendo ocupados, porque pela taxa de crescimento não há um volume muito grande de novos nascimentos. Então as pessoas compram os novos com as novas soluções e os antigos vão ficando para trás. Mas os imóveis antigos não são como carros antigos, que uma hora se tornam sucata e são trabalhados no mercado de ferro velho, por exemplo. Os imóveis não, eles estão instalados, os mais antigos, nos melhores lugares das melhores cidades. Então o que acontece com esses imóveis de acordo com esses resultados e esse prognóstico de futuro? Nós teremos a desvalorização. Fatalmente, esses imóveis estão muito bem localizados, mas não têm as necessidades das novas gerações, não têm as necessidades do momento. Muitas vezes são condomínios muito antigos, com quase nenhum diferencial do século XXI. Muito bem localizados, mas perdem valor. Os imóveis novos, com todas as soluções necessárias à vida atual, ganham preço e ganham a vitrine e os olhos dos consumidores de imóveis. Então nós teremos
para um futuro imediato um aumento dos imóveis que ficarão vazios por não se adequarem às necessidades do século XXI. São imóveis da década de 80, da década de 90, alguns ainda da década de 70, mais antigos, que não conseguem se adequar. Algumas pessoas com perfil um pouco mais retrô falam: comprei um apartamento mais antigo, com espaço muito mais amplo, fiz uma reforma bacana e estou ocupando de forma muito satisfatória. Mas esse condomínio não tem os diferenciais que os novos condomínios oferecem para a vida humana do século XXI na década de 20. Prognóstico futuro: imóveis antigos perdem valor. Muitas pessoas já perceberam isso, estão encontrando compradores adequados a esse momento, mas em muito pouco tempo eles perderão mais valor ainda. Marcos Araújo, futurologista do Morar. Repasse esse conteúdo para os seus amigos, fica aqui no canal, torna um assinante, acompanha todos os conteúdos sobre o futuro e aproveita e já coloca aqui nos comentários, que eu quero ver o que você achou desses resultados sobre o novo censo, Censo 2022 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que eu destaquei nesse vídeo. São dados realmente interessantes, alguns até preocupantes. E eu queria saber o que você acha desses resultados que foram trabalhados aqui nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários e nós teremos aí sugestões para novos vídeos. Um grande abraço!